Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana, eu estou compartilhando devocionais com vocês debaixo do tema A Graça de Deus é um Grande Mestre. Amados, nós precisamos aprender a receber a graça de Deus. A graça de Deus é o próprio Cristo Jesus, que entregou a sua vida em nosso favor, para que nós pudéssemos viver por meio dele, por meio do seu Espírito, para que nós pudéssemos viver completamente dependentes de Cristo Jesus. Hoje eu quero ler com você 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Está escrito: Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Olha que interessante, amados. Essa palavra nos diz que o poder de Deus já nos deu tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. E nós sabemos disso porque a graça de Deus foi derramada em sua plenitude sobre nós. Nós recebemos, como está escrito lá em Efésios, a riqueza da graça de Deus, porque a graça de Deus é o próprio Cristo e a vida de Cristo foi depositada em nós. Então nós já recebemos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. E é por meio do pleno conhecimento de Jesus Cristo é que nós acessamos tudo isso que nós recebemos. É por meio da nossa fé na suficiência da obra redentora de Cristo Jesus que nós tomamos posse de tudo que Deus já conquistou para nós. É crendo que o que Jesus Cristo fez foi completo, perfeito e está consumado. É assim, pela fé, recebendo a plenitude da graça de Deus, que nós nos tornamos participantes da natureza divina e podemos nos tornar capacitados a fugir da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. É o que nós lemos ali em 2 Pedro. Amados, eu acho interessante porque existe uma parte ali do texto que nós lemos que diz: dessa maneira. De qual maneira? Por meio do conhecimento de Cristo Jesus. Amados, nós já recebemos tudo, absolutamente tudo o que precisamos, porque a vida de Cristo habita em nós. Então nós temos tudo, porque temos a vida do próprio Cristo. E como que nós colocamos em prática tudo isso que nós recebemos? Como que nós colocamos em prática uma vida santa, justa, reta? Conhecendo cada vez mais Cristo Jesus, que é a nossa própria vida. Precisamos aprender a tirar os olhos, o foco de nós mesmos e colocarmos os olhos em Cristo Jesus. Nós não precisamos conhecer a nós mesmos, nós precisamos conhecer a Cristo, porque Ele é a nossa vida. Nós vimos isso ontem, nos versículos de Colossenses que nós lemos, Colossenses 3, do 1 ao 5. Cristo é a nossa vida. Então nós não precisamos ter um autoconhecimento. Isso é o que o mundo ensina. Que nós precisamos nos autoconhecer, precisamos conhecer as nossas emoções, precisamos conhecer cada vez mais nós mesmos para conseguirmos viver de uma maneira que nos traga satisfação, alegria. Essa é a sabedoria do mundo, é o ensino do mundo, que coloca os olhos das pessoas em si mesmas, para aumentar ainda mais o egoísmo, a autoidolatria, a egolatria. Mas o ensino da palavra de Deus nos diz para nós crescermos o quê? No conhecimento de Cristo Jesus, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. É dessa maneira, desse jeito, que nós nos tornamos participantes da natureza divina e nos tornamos capacitados a fugir da corrupção que há no mundo. Mas nós precisamos aprender a receber a graça de Deus.
precisamos aprender a conhecer a graça de Deus, que é o próprio Cristo Jesus. A graça de Deus é que nos ensina, é que nos capacita, é que nos fortalece. É a vida do próprio Cristo em nós, que precisa fluir e se manifestar. Amados, eu encorajo você a tirar os seus olhos de você mesmo e a colocar os seus olhos em Cristo Jesus, a crescer no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Quanto mais você conhece a Cristo por meio da palavra e através de um relacionamento íntimo com Deus por meio da oração, quanto mais você se relaciona com Deus, mais você conhece a Cristo e mais você vive a vida de Cristo que foi depositada em você. Eu incentivo você a manter um relacionamento diário com Deus, por meio do estudo da palavra e por meio da oração. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor já nos deu tudo, absolutamente tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade, porque o Senhor depositou a sua própria vida, o seu Espírito em nós. Muito obrigada por isso, Pai. Pai, nos ajuda a compreendermos que nós precisamos receber tudo isso que o Senhor nos deu. Pai, nos ajuda a compreender que nós precisamos crescer no conhecimento da vida de Cristo, porque é essa vida que o Senhor depositou em nós. E é por meio dessa vida que o Senhor deseja que nós vivamos. Ah, Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Pai, a tirarmos os olhos de nós mesmos. Pai, a sabedoria do mundo tem sido tão egoísta, Pai. Os homens têm fixado tantos olhos em si mesmos. São amantes de si mesmos. Mas nós não queremos isso, Pai. Nós queremos fixar os nossos olhos em Cristo Jesus, que é a nossa vida, que é o autor e o consumador da nossa fé. Nós queremos crescer no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Nos ajuda a mantermos os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração fixos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus é que eu te peço, Pai, nos ensina, nos ajuda a vivermos por meio da tua graça, porque a tua graça nos basta. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.